Boa noite, cheguei! Mais um The Show aqui no Mais Um Sat. Você já sabe que toda quarta-feira, às 22h30, você tem encontro marcado com o Natan Balheiro e aqui os nossos convidados especiais. Eu não vou anunciar os convidados porque eu quero que você fique aí comigo. Roda a vinheta, Thiago, e já já a gente volta com o nosso The Show, que está no ar a partir de agora. Bom, e o meu primeiro convidado de hoje, tenho o prazer de receber aqui o Dr. Carlos Irã Góes de Souza. Atualmente ele mora em Londres, é um médico amazonense. Eu quero saber toda essa história. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem. Obrigado, Natan. Obrigado pela oportunidade, sobretudo, né? É um prazer imenso estar aqui em Manaus e depois de muitos anos que eu não vim aqui, né? Sou manauara de Quanto nascença. tempo você não vem em Manaus? Eu acredito que uns 30 anos. 30 anos você não vem em Manaus? Porque a última vez que eu vim aqui foi para um atendimento em população ribeirinha. Eu saí de Irmão, social? Projeto com as irmãs Marcelina, que eu era médico do colégio do Santa Marcelina no Rio. Certo. E elas me trouxeram para cá para atender a população ribeirinha deles daqui. Certo. Você saiu de Manaus em que ano? Eu saí, eu era pequeno, então já era bastante. Médico? Não. A minha família saiu daqui e me levou. Eu fui arrastado para o Rio de Janeiro. Saí do Rio Negro para o Rio de Janeiro. Tá. E do Rio de Janeiro para o Rio Sena. Depois foi para a França? Fui para a França nos anos 2000. Então sua formação toda então foi na Europa? A minha formação médica no Brasil. No Brasil. E eu fiz depois mestrado em Paris, já no ano de início dos anos 2002, 2003, por aí. Porque tem que refazer tudo, né? Sua formação no Brasil tem que fazer um upgrade, é diferente, não é não? Tem. Eu fiz o trânsito normal, né? Fiz medicina, especialização, fiz saúde pública, residência e tal. E mestrado em gestão eu fui fazer em Paris, porque eu cliniquei durante 10 anos, deixei de clinicar e fui para a Europa. E eu não parei de estudar, porque aí fui estudar gestão. Atualmente você mora então em Londres, né? Moro em Londres, trabalho para uma empresa britânica de acreditação de hospitais, que faz a avaliação de qualidade assistencial, não é? Legal. E essa empresa, ela atua em 7 países da Europa e eu sou responsável pelos hospitais de Portugal. Próxima vez que eu for em Londres, eu quero tomar um café com você lá. Ou com então certeza. Chá, né? Que é o chá da rainha final da tarde. Exato. Bom, mas eu prometo que eu não volto mais no verão, que é muito quente. É literalmente quente. Muito. Ou é muito frio ou é muito quente lá, né? Muito abafado, né? Muito abafado. Adaptei. Bom, primeiro a adaptação não é pelo calor, né? Pelo frio. Então a adaptação foi tranquila. Nós passamos um bom tempo na França primeiro, né? E depois a ida para Londres já estávamos adaptados já. Bom, gente, eu já quero começar mostrando aqui 2 obras deles, fantásticas, né? Esse foi o primeiro livro que você fez? Esse foi o que eu escrevi na França. Esse você escreveu na França? Escrevi na França, E já tem quanto tempo de lançado? Doutor? Esse foi 2015, foi a segunda versão dele. A primeira foi em 2011, depois essa já é a segunda. Dos Moços de Capela. Você pode resumir um pouquinho pra gente? Esse é um romance histórico, né? Se passa no século XVI de Portugal, em Portugal, e numa época conturbada de perseguições, da implantação da Inquisição pela Igreja, né? A queima dos livros na época da Inquisição, perseguição religiosa, corrupção do papado. Então, essa é uma história dos bastidores da Igreja e daquele momento conturbado na Europa, principalmente. Os bastidores do Vaticano está aqui, eu adoro, quero ler. Eu conheço Roma, já fui 2 vezes e eu adoro, eu acho tudo muito suntuoso. Então você deve ter feito uma pesquisa gigantesca para escrever. Foi, levou um tempo aí. Mas o que é interessante é que eu criei 2 personagens, que são os Moços de Capela, e Moços de Capela é importante que a gente situe, eram os sacristães, eram os meninos que ajudavam nas missas, né? E o nome Farsas, ele denota farsa, mas também peças de teatro, que era um grande teatro, né? O reinado, a monarquia e a própria relação com a igreja era uma grande encenação, né? Então,
Então, Faça o de teatro ou faça de farsa? Faças e faças. Legal, doutor. É. E esse aqui é o novo? Esse é o novo, Fuga para Duas Vozes. Fala um pouquinho dele. Você já foi escrito em que país? Não, esse eu É escrevi. chique, gente. Cada um é escrito em um país diferente. Esse é na Inglaterra. Esse foi na Inglaterra? Esse é Então, genuinamente um na londrino. França e outro na Inglaterra. Exatamente. Já perto da Rainha Elizabeth. Você sabia que eu tive a oportunidade de vê-la na semana retrasada? Ah, é? Assim, passando, né? Nos Land Rovers, batedores, aquela confusão toda e tal. Ninguém mesmo? chega perto, né? Ninguém chega, ninguém Você já chega. viu ela de perto? Já vi, mas é aquela coisa... não dá para muita emoção. Não, é verdade. Mas, doutor, vamos falar então sobre a Fuga para Duas Vozes. Vamos sim. Foi escrito então em Londres, né? Fala um pouquinho Foi, sobre ele. mas Fuga para Duas Vozes é assim... Eu não posso dizer que foi escrito em Londres, porque eu escrevo no avião. Eu escrevo, quando eu estou voando, eu estou escrevendo. Já vai escrevendo. É uma mania já. Que legal. Então eu posso dizer que isso é transatlântico. Mas o fato é assim, Fuga para Duas Vozes, quer dizer, os meus títulos eles sempre remetem a uma dupla interpretação. Né? Fuga pode ser entendida como fuga mesmo, como negação e tal, e como um gênero musical, que a fuga, cujo o pai da composição é Bach, é um gênero musical no qual as vozes elas se sobrepõem num movimento de fuga, né? Imitando uma a outra e tal. Então, e as fugas, elas são composições para para 3 ou 4 vozes. Eu compus para 2, porque é uma dupla narrativa. É um marido e uma esposa que estão se separando. É um drama de um casal que vive em Paris. Ele é amazonense, ele manauara. São histórias reais? Não, tá. não. Qualquer semelhança não qualquer semelhança não é coincidência. Ah, entendi, mas doutor. É quase isso. Ah. Mas não houve a separação, ao contrário. Estou Não casado, bem casado. Que legal, doutor, que legal. Mas onde é que apareceu? Bom, ser médico e tal, formado no Brasil, morando na Europa. Então, onde é que apareceu a ideia de começar a escrever? Pois Como é que apareceu essa vontade? Eu me formei em 1985 e eu fiz saúde pública e falei, não vou deixar de clinicar. Certo. E aí eu resolvi fazer pediatria em saúde pública. Só que naquela época de desvario do jovem ainda, né? Eu achava que o bom pediatra era aquele pediatra que era pai. Como eu não achava ninguém para me dar um filho, só filho, eu não queria casar. Já nesse tempo, né? Já Porque a Xuxa também já tinha essa vibe também, né? Já tinha essa. E aí eu resolvi escrever para criança. Aí escrevi peças infantis. Você não queria casar, mas queria um filho. Queria um filho. Isso se realizou, doutor? Não. Até hoje, não? Não. É impossível, gente. Vamos fazer uma campanha. Mas eu tive... Você quer morar em Londres? Não, espera, mas eu tenho 2 filhos. Não, eu tenho Tenho 2 filhos. Já ia fazer uma campanha agora aqui. Não. Isso eu era solteiro, médico novo, e inclusive num pronto-socorro no Rio de Janeiro, uma enfermeira que estava grávida já, de 8, 9 meses, ela já estava para parir lá o neném. Ela chegou para mim e falou assim, doutor, se o senhor me fala 8 meses atrás... Eu faria com o senhor. Eu lhe dava. Então, lhe dava um filho, né? Foi a única candidata. Mas não consegui, como solteiro eu não consegui. Só depois que casou mesmo. Só depois. Que legal. Mas é fantástico ser pai, né? É lógico, isso é Seus filhos moram então em Londres? Moram em Londres, estão lá. Não falam português, né? Falam. Eles foram para lá adolescentes, foram já... eu tenho filho de 32 anos. Você tem filho de 32 anos? Tem. Não parece não, hein? Tá bem cuidado, hein? O que você usa lá na Europa? Me fale logo. Não vou dizer o produto, né? Doutor, e esse livro aqui, por exemplo, a gente vai poder comprar ele no Brasil, vai ter aqui em Manaus, vai ter... Como é que é? Aqui em Manaus está na livraria Leitura. Livraria Leitura, que foi lançado ontem, né? Nós fizemos uma noite de autógrafo lá. Legal. E ele pode ser adquirido em todas as livrarias virtuais, aí, Amazon.com, Bubok, Pode baixar Bubok.pt. no Apple, né? E-book, em todas as plataformas, não é? Então tem... Em e-book você consegue bem. Baixar tudo. E a Bubok tem uma coisa interessante, porque você pode pedir um livro e eles entregam na sua casa o livro, eles imprimem só um. Doutor, você acha que as pessoas não têm lido mais como antes? As pessoas têm lido. Eu acho que o Brasil precisa evoluir um pouquinho mais na questão da leitura, né? O que talvez as pessoas tenham substituído é a mídia, né? Ou seja, o livro físico
você Eu acho mais legal assim, abrir é livro, muito não melhor, sei. riscar. Tá? Vai riscando. Mas as pessoas substituíram. Você vê o metrô londrino, o metrô de Paris, por exemplo, que era uma coisa comum, você vê jovens, inclusive, Sim. lendo, não é? Primeira vez que eu Você fui na não- França, eu vi exatamente essa cena. Assim, você olhava assim, todo mundo ali lendo e tal, e adolescentes, adultos e tal. Continuam lendo, mas No iPad, no iPod, no iNano, no Por aí, que for por aí, mas- dessas formas. é. Mas e hoje, então, quer dizer que você não clínica mais No clínico. Na Europa não, né? Não clínico. Eu trabalho com acreditação de hospital. Eu faço avaliação de qualidade, né? Qualidade e segurança do paciente, né? Esse foi o motivo até que me trouxe a Manaus, que é o segundo simpósio de qualidade e de segurança do paciente. Ah, que já está acontecendo? Já começou hoje, os cursos pré-simpósio começaram hoje. Já fiz o meu hoje de manhã, não é? Na área de segurança do paciente em atenção básica. Certo. E amanhã temos as palestras normais, eu faço uma sobre experiência do paciente de manhã e o simpósio vai até sábado. Legal, Tá? muito bom. Então você Foi já o que veio me então trouxe. fazer tudo, veio matar a saudade das comidas da Amazônia. O que você já comeu? Com certeza. Já aproveitou alguma coisa? Olha, Tambaqui, aracu, pacu, não, pirarucu pirarucu, e Gente, tacacá. tacacá, você já foi? Já Tacacá não é muito bem na hora, Mas né? é nossa, é um artista nossa, aqui. Mas doutor, o senhor chegou há pouco tempo aqui, mas como é que você vê esses comentários? Como é que tá lá fora, as pessoas comentando sobre queimadas, Amazônia e tudo mais? Aí quando você vê, uau, estão falando do meu estado, eu nasci lá. Como é que você vê isso tudo? É até difícil. Ontem nós estávamos lá, eu estava assinando os livros e tal, e eu estava justamente comentando sobre isso. É um momento muito triste, muito triste, entende? Porque você tinha uma outra visão de ecologia, né? Os tempos estão mudando, as pessoas estão olhando de uma outra maneira, uma interpretação completamente translocada, eu digo. Porque eu fui do Comitê de Defesa da Amazônia nos finais dos anos 70 e 80. Comitê de Defesa da Amazônia. Nunca tinha vindo à Amazônia. Eu era amazonense, nunca tinha ido à Amazônia. O dia que eu cheguei e pisei na Transamazônica e abracei uma samaúma, por exemplo, foi emocionante. Mas eu já vi que havia uma desertificação naquela época, né? E a preocupação era central. Nós não temos que defender e preservar isso aqui. Isso aqui é o pulmão do mundo. Exato. Né? E aí você vê essas queimadas, agora que a gente não pode afirmar que são criminosas, né? Mas é muito difícil. Agora, estamos chamando a atenção do mundo inteiro. E a gente tem que fazer isso, né? O nosso papel é chamar atenção, É isso mesmo. fazer barulho, bater panela, não destrua a nossa Amazônia, não Claro destrua. que não. Não. E é o que a gente quer, com certeza, preservar isso tudo aqui. Mas, doutor, gostei muito de conversar com você. Legal. Parabéns pelo livro. Juro que vou comprar aqui no e-book, vou ler. Fuga para Duas Vozes, você pode comprar nas livrarias especializadas em Manaus. Muito obrigado, volte mais vezes. E leve um abraço à dona Elizabeth, dona Betinha. Com certeza. Obrigado, Muito obrigado, doutor. Muito doutor. obrigado. Seja bem-vindo. Já eu estou de volta com mais um convidado aqui no nosso The Show no Amazon Sat. Se liga aí.